Bom dia. Bom dia. Acho que esse fone não tá dando pra ouvir, não. Falta 9 horas. Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa. Hoje vamos realizar o estudo do capítulo 141 do livro Fonte Viva, Renova-te Sempre. Nós estamos aí então realizando esse estudo pela Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Inicialmente eu tenho alguns recados para passar antes de fazer a nossa prece. Convidar a todos para colocar água fluidificada sobre a mesa. Podemos então colocar um copo com água, na verdade, para ela ser fluidificada, melhor esclarecendo. Vou falar sobre o horário das lives, que elas estão ocorrendo às 9 da manhã, todos os dias, através do livro Fonte Viva. O palestrante, então, faz o estudo aqui conosco todos os dias, às 9. E temos ainda o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas, todos os dias também. Quero relembrá-los com relação ao livro de radiação. Nós, então, temos através do Facebook e do Instagram, aqui mesmo do Face, pode ser colocado o nome no livro, relembrá-los da evangelização infantil. No site da FEB, então, nós temos algumas tarefas e através aqui também do Facebook da Fraternidade, podemos acessar o link e cair direto no site da FEB, que está nos ofertando estudos para serem feitos com as crianças durante esse período aí de isolamento. Não esqueçam de ativar as notificações do Facebook, se inscreverem no canal do YouTube para receber todas as notificações quando um estudo é postado, ok? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, lição 141. Vou fazer a prece inicial. Peço a todos que nesse momento elevem o coração a Jesus, que possamos nesse instante, Senhor, elevar o nosso pensamento e pedir que nesse momento que as palavras nos serão ofertadas de uma maneira tão sublime, de uma maneira tão carinhosa, essa maneira que acalenta o nosso coração, que nós possamos estar com a mente aberta, com o coração aberto, recebendo a palavra para podermos então assimilar e ter aplicação, conseguir aplicabilidade no nosso dia a dia. Senhor, já que estamos em prece, não podemos jamais deixar de agradecer por todas as nossas experiências, por todos os nossos dissabores também, pois sabemos que numa forma bem equilibrada temos tristeza, mas também temos muita alegria e devemos ser saudosos por isso. Abençoe as nossas palavras, os nossos olhares, abençoa, Senhor, onde nossa mão possa tocar, que o nosso olhar seja sempre de serenidade e de luz, que a nossa boca
balbucie sempre palavras de amor e de esperança e fé no nosso irmão, para o nosso irmão. Que nós possamos ter compaixão, tolerância e que a paz assim nos habite. E dessa forma, Senhor, que sempre que nos recordarmos de um irmão em enfermidade, possamos, através da prece, irradiar e vibrar alegria. Abençoe o nosso estudo, o nosso dia, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Senhores, então vamos iniciar a leitura. Vou repetir para que as pessoas possam acompanhar. A lição é 141, renova-te sempre. Vou iniciar. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Né? Então, temos aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha que interessante. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Já era previsível, então, que existiria uma corrupção, né? Que existiria, na verdade, uma dificuldade em aceitar as lições que não fossem tão abençoadas, vamos assim dizer. Mas aí, Paulo então diz aos Coríntios que nós teremos a chance de nos renovar dia a dia. Olha para vocês verem. Vou fazer a leitura toda e depois nós vamos trabalhando os pontos mais importantes. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Olha que lição linda. A lição, ela já traz um renova-te sempre. Então nós já podemos entender aí que é substituir por novo, né? Então, sempre substitua o velho pelo novo, né? O convite já se inicia aí. E aí, como eu já havia preliminarmente esclarecido, Paulo, então, na sua carta aos Coríntios, diz que existirá a corrupção, mas do homem exterior. Então, o que ele já está querendo nos dizer? Ele já quer nos dizer para sairmos da caixinha de pensar enquanto espíritos limitados, com vida limitada à vida terrestre. É preciso já começar a entender ou já aceitar a questão
da imortalidade da vida, da imortalidade da alma, da imortalidade da vida em sentido espiritual, da vida eterna, né? E aí é preciso recordar a nossa origem. Nossa origem é Deus, nós temos um Criador e nós somos criaturas. Por isso, quando ele fala que há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, ele já diz que, enquanto seres humanos, enquanto encarnado, somos criaturas, mas nós temos uma origem muito bem definida. A nossa posição de filho tem que ser muito bem definida, porque nós vamos ter que sair de um sentido limitado do entendimento para cair em um sentido mais amplo. E esse sentido mais amplo exigirá que tenhamos bem trabalhado em nós a questão da imortalidade espiritual, da vida eterna, a questão da eternidade. Então, tudo bem. Olha essas 3 frases. Cada lição, cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Então, eu destaquei aqui, nós temos o dia e a lição, nós temos a experiência que vai deixar o seu valor e nós temos o problema que obedece determinado objetivo. Senhores, todos os dias nós vamos passar por provas. Alguns dias terão alegria, outros dias teremos tristeza, teremos dissabores, mas cada dia trará a sua lição. É exatamente isso. Acho que não tem nem necessidade de eu me aprofundar aí nessa frase, porque ela por si só já carrega todo o seu objetivo. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência, que é o que nós vamos passar diariamente, ou nós vamos passar num lapso temporal maior, ela vai deixar o valor que lhe corresponde. Quando passamos por experiência, a gente sai dali diferente. Não tem como passar por alguma experiência, seja ela positiva ou negativa, e sairmos do outro lado os mesmos. Nós vamos passar por um processo, e esse processo tem que ser de renovação. Por quê? Porque nós temos que passar por experiências e sair melhores. As lições têm que nos tornar pessoas melhores, porque quando eu disse que nós somos seres eternos, exige-se de nós, além de sermos seres eternos, estarmos em constante evolução. Desculpa, o meu celular que tá vibrando aqui, deixa eu tirar. Nós temos que estar em constante evolução. Então, a experiência nos impulsionará à evolução. E a renovação é justamente para que você tenha contato com a experiência, com novos ensinamentos, com novas posturas e possa refletir você, os pontos que você precisa melhorar. E se você passar por experiências daquele estirpe, ou pior, ou até mais branda, saber como se comportar diante essa nova lição, essa nova experiência que você está confrontando. Cada problema obedece a determinado objetivo. Enquanto seres encarnados no mundo de expiação e provas, já era conhecido por nós que teríamos problemas, mas problema ele depende muito do ponto de vista que ele é encarado. Você não pode, a lição, aliás, nos esclarece que diante do problema, nós não devemos desistir, né? Emmanuel nos disse que todos os dias recebemos uma página em branco do livro da vida. Excelente, Kênia, exatamente. Cabe a nós escrever, colorir e colocar ali a nossa história. E no dia seguinte, quando nós vamos receber uma nova página em branco, nós temos que nos recordar das nossas experiências anteriores, das lições anteriores. E buscando aí ser um homem de bem, buscando a nossa evolução, saber então como se comportar diante do novo problema. Muito obrigada. Então, veja bem,
Cada problema, conforme nós estávamos aqui colocando, ele vai obedecer a um determinado objetivo, e aí nós precisamos ter a compreensão ampla da doutrina de Jesus trabalhada no nosso coração, porque ela nos ensina, ela nos acalenta. Enquanto espíritos imortais em constante evolução, nós temos que estar presos à nossa origem, e a nossa origem é Deus. A nossa origem, ela nos recorda a necessidade dos passos diários rumo à evolução, ok? Então, nessas mensagens fragmentadas, elas são pílulas de luz para todos os dias nós conseguirmos, através de cada palavra, de cada ensinamento, dar um passo. Porque, veja bem, torna-se repetitivo até as lições, mas elas vêm fragmentadas justamente para que a gente consiga ler, assimilar e agir, ler, assimilar e sempre evoluir, né? Então, os estágios são de transformação e de esclarecimento e de compreensão de que cada um terá o seu tempo no bem para fazer o bem. Não vai ser o meu tempo, o da minha família, o do meu irmão, o de um colega de trabalho. Ele vai ter o seu tempo, e aí nós teremos que também trabalhar a tolerância para com o tempo do outro. E a verdade é que a renovação, olha o título, renova-te sempre. Nós devemos renovar-nos, é pensar em nós e auxiliar o outro na renovação dele, mas não exigir que o outro se renove no mesmo instante que nós estamos tendo o esclarecimento da renovação. Então, por isso que os estágios, eles são individualizados e exige essa compreensão aí com o estágio do outro. O cerne do capítulo que eu pude observar é superação das dificuldades diárias. E aí, conforme eu destaquei para os senhores, o dia e a lição, a experiência, o valor, o problema e o objetivo, ele já vem nos trazer esse acalento em dizer que cada vez que nos confrontarmos com problemas, com lições e com experiências, nós tenhamos então paciência de que sairemos melhor do que entramos, né? O convite então é para entender nossas necessidades evolutivas. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que possui à frente da enfermidade, da pobreza, da desilusão ou da velhice. Então, veja bem, nós compreendemos que nós somos seres em constante evolução, sabemos que estaremos sempre de frente a problemas, lições e experiências. Todavia, ele cita exemplo que algumas criaturas, que pode ser até nós, né? Nesse momento do exemplo, nós vamos, diante de algumas fraquezas, nos inconformar. É o que normalmente fazemos, né? Nós somos seres em constante inconformismo diante os dissabores, diante a dor. E aí ele vem, então, nos expor que isso seria trabalhar contra a produção da evolução, né? Então, quando eu estou aqui dizendo a palavra contraproducente, eu destaquei aqui para que ficasse bem claro para a gente, é trabalhar contra a produção. Então, ao invés de produzir, ao invés de evoluir, o inconformismo, ele nos estaciona ou até nos regride diante desses problemas. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Então, um novo exemplo é de que algumas criaturas, elas vão buscar, ao invés de resolver, ao invés de enfrentar, ao invés de combater, fugir, né, do problema, e algumas das vezes de forma, então, atrelada a uma fraqueza espiritual, achar que a morte resolve. E é nesse momento que eu vou trazer o que eu pontuei inicialmente, que é de sair dessa caixinha de pensar enquanto carne, de pensar enquanto humano e nos colocar diante da nossa origem, que é a origem da nossa evolução espiritual, da eternidade, tá? A desistência do bom combate, então, ela só irá
nos iludir com relação à diminuição do percurso, porque num outro momento nós sabemos aí que através da reencarnação nós passaremos por problemas até maiores em razão dessa desistência nesse momento. Nós vamos então agravar a nossa situação ao invés de atenuar e aí dificultar a nossa caminhada. Foi um exemplo também de situações que as pessoas colocam quando o inconformismo aí, quando a ausência de esclarecimento lhes ataca. Lembra-te que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Novamente aí, Emmanuel nos recorda da eternidade, nos recorda então de reis, de poder, né, material, e diz que essa não é nossa riqueza, não é essa luta, não é essa lida que nós devemos priorizar. O que nós devemos priorizar realmente é a evolução espiritual, é o encontro com o homem de bem, é a proximidade com o nosso irmão, mestre, modelo e guia, Jesus. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Então, eu destaquei aqui a questão de não imaginar uma prova invencível, porque ele até destaca, parece invencível, parece, mas não é. O fardo é exatamente proporcional ao que podemos carregar e ao que podemos vencer. Por isso a importância da fixação da nossa origem. Quando Deus nos colocou aqui, Ele não aguardava que aventurássemos e juntos fôssemos descobrindo situações e aí nós estaríamos de frente de situações invencíveis. Foi tudo muito bem trabalhado, é muito amor que envolve. É muito amor que Deus tem por nós, pela nossa vivência, é muito respeito pelos nossos momentos. Ele conhece as nossas fraquezas. Então não existe dor invencível, não existe prova insuperável. Eu troquei, né? Não existe prova invencível e nem dor insuperável. Vai parecer invencível, vai afigurar insuperável, mas a renovação aqui vai trazer a mudança, a transformação ao enxergar a prova e a dor. E aí não mais enxergaremos como invencível ou como insuperável. Por quê? Porque a renovação, o transformar do dia a dia vai nos trazer a enxergar no novo modelo de homem eterno, no novo modelo de espírito eterno, para ficar melhor colocado. E aí sabemos que um dia renova o outro. Paciência, calma, vibração e a busca incessante do ensinamento, porque o ensinamento transforma. É através do conhecimento que seremos transformados, tá? Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Já me adiantei aí na explicação. Então, é o dia que nos oportuniza novamente trabalhar e terão dias de sol, dias de chuva, tempestade, dias pedregosos, mas sabemos que também virão dias de vibração solar maravilhosa, dias que vai nos confortar e superar até aquela dor anterior. Permanece firme no teu setor de serviço. Nós estamos aqui na vinha do Cristo. Vamos estar firmes, sabendo que nós estamos aqui para trabalhar, estando bem consolidado o nosso objetivo aqui. Felicidade não é desse mundo, porque nós atingiremos, nós enxergaremos a real felicidade. Então, não é que ela não vai nos pertencer agora. Nós ainda não temos maturidade para reconhecer o que é a felicidade plena, né? Educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. Então, nós temos aí o esclarecimento de manutenção da nossa fé e da nossa confiança e saber que as lutas elas serão vencidas. Imediata
ou demoradas, cabe mais a nós do que ao outro, do que a Deus. A responsabilidade é mais nossa do que de qualquer outra pessoa, né? Somos nós que vamos passar por ela de forma imediata ou se apegar ali na demora e remoer a dor. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. É uma frase que também fala por si. Veja bem, a pobreza, conforme citou lá em cima, e aí ele já ameniza no vocabulário que a escassez de recurso terrestre, ela é um obstáculo educativo. Nós vamos aprender também na escassez. Ninguém veio com um manual de aprender ou de se educar só na abundância. A escassez também nos ensina, porque cada lição, cada prova, cada experiência nos ensina. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho na seleção do Senhor em nosso benefício. É o quê? É saber que tudo que passamos está exatamente no nosso cronograma. E se fosse de forma diferente, talvez nós não beneficiássemos ou não trabalhássemos na mudança da maneira que nós estamos trabalhando quando a situação é de desapontamento e é de escassez. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Senectude aí é a velhice, né? Então, a limitação que a velhice nos traz, ela é fixação de sabedoria para a felicidade eterna, né? Veja, se nós não estivermos bem trabalhado aí a questão da eternidade do espírito imortal, fica difícil compreender. Por isso que talvez a pílula de luz do capítulo seja isso, vai ser para cada pessoa um plus, mas talvez seja o momento de nos acordar para isso, porque suaviza saber que tudo isso é transitório e que quanto mais persistirmos no bem, a melhora vem de encontro a nós e a eternidade será mais confortável. Ser otimista e diligente no bem entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Otimismo, persistência no bem, confiança e alegria. Pessoal, a carne é transitória, a alma se renova, a vida é imortal, né? Lei de causa e efeito, tudo que nós passamos é exatamente o que temos que passar, nós plantamos e é a colheita, então se nós não plantamos flores, nós não vamos colher diferente, né? Ter lucidez, decisão nas escolhas e saber que através das dores, através da experiência, das lições, é que nós iremos nos transformar. Muito, muito obrigada. Excelente dia para os senhores, que vocês possam extrair juntos aí, tanto eu quanto vocês, a lição que o dia vai nos oferecer e estarmos sempre com o nosso coração fixado na ideia de transformação e de ensinamento e de saber que cada passo que nós dermos na nossa melhora já vai ser bastante reconhecido na vida espiritual, na imortalidade do espírito. Vamos encerrar, vou fazer a prece final, quero agradecer a atenção dos senhores e pedir que nesse momento elevem o coração para que de maneira bem límpida, podendo aí quase que escutar os batimentos do nosso coração, de tanta conexão, de tanta gratidão, nós iniciemos os nossos agradecimentos à espiritualidade que nos auxilia, aos nossos mentores, agradecer pelas nossas experiências, pelas nossas lições, pedir a compreensão de Jesus diante as escassez, diante os dissabores, diante os desapontamentos. Todas aquelas pessoas que nesse momento passar pelo nosso pensamento, que nós possamos vibrar alegria e paz. Obrigada, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão do corpo e do espírito dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que também aprendemos a perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em novas tentações,
mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus conosco. Obrigado. Bom dia para os senhores.